Olá, sétimo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês, pessoal. Hoje nossa aula será sobre MMC e a gente vai rever um pouquinho sobre MDC também, tá bom? O que é MMC, pessoal? O que é mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor número natural que seja múltiplo desses números que a gente quer encontrar ou dos números dados ao mesmo tempo, com exceção do zero, tá bom? Eu vou começar com um exemplo, aí fica mais fácil da gente entender, tá bom? 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quanto tempo ou quantos dias eles viajarão juntos novamente? Pessoal, tem várias formas da gente achar o MMC entre dois ou mais números, tá? Eu vou explicar aqui alguma delas. Aqui, a gente vai utilizar o MMC porque ele está perguntando quando esses 3 jovens vão coincidir novamente viajando juntos ou saindo de Petrolina, juntos ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20. Eu posso fazer dessa primeira maneira aqui, ó, que é achar os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Então, vamos lá. Os múltiplos de 12, 12 vezes 1, 12. Lembram que a gente não pode contar com o zero, ok? Então, 12 vezes 1, 12 e assim vai. 24, 36, 48, 60 e 72. Os múltiplos de 15, 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30 e assim vai. 45, 60 e 75. Os múltiplos de 20, 20, 40, 60, 80 e assim sucessivamente. Pessoal, percebam, o menor múltiplo que seja o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 12, 15 e 20. Percebam que aqui esse menor número é o 60. Olha só, aqui é o 60, 60 e 60. Esse é o menor número que nós vamos encontrar e que seja múltiplo dos 12, do 15 e do 20, não é isso? Então, isso quer dizer que o MMC entre 12, 15 e 20 é igual a 60. Então, eles viajarão juntos novamente daqui 60 dias, ok? Faltou um S aqui, né, pessoal? Corrijam aí para mim, por favor. Tem uma outra maneira da gente fazer, que é fatorar ao mesmo tempo o 12, o 15 e o 20, que foi o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. 12, 15 e 20 dá para a gente dividir por 2, não é isso? O 12 e o 20, que vai dar 6, o 15 a gente repete, como ele não é divisível por 2, e o 20 dividido por 2, que é igual a 10. Dá para dividir por 2 novamente, não é isso? Que dá para 6 dividido por 2 é igual a 3, o 15 não é divisível por 2, a gente repete ele, o 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora, dá para a gente dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E o 5, como não é divisível por 3, a gente repete. Agora, só dá para a gente dividir por 5, não é isso? 1, a gente mantém ele. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Então, prestem atenção que 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, 2 vezes 2, coloquei aqui, 2 ao quadrado. Vezes o 3, vezes o 5. Então, eu decompus o 12, o 15 e o 20 em fatores primos e o meu resultado foi 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu pego todos os meus fatores primos, não é isso? E os multiplico. Então, deu 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é igual a 60, que é o meu MMC entre esses 3 números, ok? Então, aqui nós vimos 2 maneiras já de fazer. Essa maneira, pessoal, é a maneira mais simples, mais utilizada, vamos dizer assim, né? É a maneira mais prática de se fazer, ok? De achar o MMC.
Pessoal, tem outras maneiras de fazer. Outra maneira que eu vou mostrar aqui é a decomposição isolada. Então, vamos lá. Eu vou decompor em fatores primos de maneira isolada. Primeiro o 12, depois o 15 e depois o 20, para poder achar o MMC entre eles. Então, vamos lá. 15 dá para eu dividir por 3, que dá 5, e o 5 dá para dividir por 5, que é igual a 1. Então, 15 decomposto em fatores primos é igual a 3 vezes 5. Depois eu vou decompor o 12. 12 dá para dividir por 2, que é 6, por 2, que é igual a 3, e por 3, que é igual a 1. Então, o 12 decomposto em fatores primos é igual a 2 ao quadrado vezes 3, ok? E o 20 dividido por 2 é igual a 2, 20 dividido por 2 é igual a 10, 10 dividido por 2 é igual a 5 e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, a decomposição do 20 em fatores primos é igual a 2 vezes 2 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 5, ok? Então, o MMC do 12, 15 e 20, eu vou pegar os fatores comuns e os não comuns. Só que, pessoal, os que possuem o maior, aqueles que são comuns, eu vou pegar o que possui o maior expoente. Aqui nesse caso, eu vou pegar o 2 ao quadrado. Percebam que eu tenho 2 ao quadrado aqui, na decomposição do 12 e na decomposição do 20. Eu não irei colocar ele duas vezes aqui. Eu irei colocar ele apenas uma vez, ok? Porque ele se repete aqui, mas eu não repito ele aqui para achar o MMC. Então, coloco 2 ao quadrado, ok? Aqui tem o 3, aqui também tem o 3. Eu coloco o 3 apenas uma vez, mesmo não tendo ele no 20, ok? Então, vezes 3, vezes 5, olha só. Aqui tem 5 e aqui tem 5. Bárbara, mas não tem o 12. Mas eu utilizo os fatores que são comuns e os não comuns com o maior expoente, ok? Então, ficou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é igual a 60. Então, o MMC entre 12, 15 e 20 é igual a 60. Aqui eu coloquei para que vocês percebessem a diferença entre algumas diferenças entre esses MMCs. O MMC de 10, 12 e 20, decompus de maneira isolada cada um deles. Então, o 10 dividido por 2, que é igual a 5, e o 5 dividido por 2, que é igual a 1. Então, 2 vezes 5, ok? O 12, 12 dividido por 2, que é igual a 6, 6 dividido por 2, que é igual a 3, e 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, o 12 dá 2 ao quadrado vezes 3. E o 20, não é isso? Dividido por 2, o 20, que é igual a 10, dividido por 2, 5, 5 dividido por 2, 1. Então, que é igual a 2 ao quadrado vezes 1. Então, o MMC vai ser, pego 1, tá vendo que aqui tem 2, aqui tem 2 ao quadrado e 2 ao quadrado? Percebam que quando eu for achar o MMC entre eles, eu vou pegar os fatores comuns e os não comuns, ou seja, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 2, é um fator comum. Só que aquele que tem o maior expoente, aqui é 2 elevado a 1. Não é isso? Aqui é 2 elevado ao quadrado. Aqui também é 2 elevado ao quadrado. Então, o 2 que tem o maior expoente é 2 elevado ao quadrado. Então, eu utilizo ele aqui. Vezes 3, não é isso? Bárbara, só tem 3 nesse, na decomposição do 12. Sim, mas eu pego os fatores comuns e os não comuns, ok? Vezes o 5, ok? O 5 só tem 5 elevado a 1. Então, eu coloco o 5 aqui. Ok? Então, o MMC entre 10, 12 e 20 é igual a 60 também, porque 2 ao quadrado é igual a 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, ok? Então, para eu achar o MMC por meio da regra prática, será o produto de todos os fatores primos, comuns e não comuns, com os maiores expoentes, ok? Dica importante, pessoal. O MMC entre o 15 e o 30. Olha só, decompus o 15, que deu 3 vezes 5, e decompus o 30, que deu 2 vezes 3 vezes 5. Percebam que o 15 e o 30, eles não são múltiplos entre si, o 30 não é um múltiplo do 15, ok? Então, o MMC entre
o 15 e o 30 vai ser o próprio 30, porque olha só, pego o 2, que é um fator que só tem no 30, o 3 e o 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. Então, quando os números dados forem múltiplos entre si, assim como aqui o 30 é múltiplo do 15, o MMC será o maior desses dois números, ok? O MMC é entre o 8 e o 15. Fatorei o 15, deu 3 vezes 5. Fatorei o 8, deu 2 ao cubo. Percebam que aqui eu não tenho nenhum fator primo que seja comum aos dois números. Aqui é 2 elevado a 3 e aqui é 3 vezes 5. Então, o MMC vai ser 2 elevado a 3 vezes o 3 vezes o 5. Não é isso? Que é igual a 120. Que é a mesma coisa, pessoal, se eu tivesse pego o 8 vezes o 15. Então, quando esses números que eu decompus, eles não possuem nenhum fator primo em comum, percebam que basta eu multiplicar o 8 vezes o 15. Então, quando eu quero achar os números, o MMC, entre números que são primos entre si, esse MMC será o produto desses dois números. 15 vezes 8 é igual a 120, ok? Vamos lá, relembrando o MDC, pessoal, a gente já viu o MDC na nossa unidade anterior, no nosso capítulo anterior, não é isso? Mas mesmo assim eu quero relembrar um pouquinho com vocês. O máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior número que divide ao mesmo tempo esses números dados, não é isso? Então vamos lá, aqui eu decompus o 105 e o 30 juntos, ok? Então, olha só, 105 e 30 dá para dividir por 2, porque o 30 é divisível por 2. Como 105 não é, a gente repete, não é isso? 105 e 15 dá para dividir por 3. Os dois dá para dividir, olha só, dão para dividir. 105 dividido por 3, 35. 15 dividido por 3, 5. Agora dá para dividir por 5, tanto o 35 quanto o 5. Que dá 7 e 1. E dá para dividir por 7, 7 dividido por 7 e 1, o 1 a gente repete, não é isso? Para achar o MDC, vocês lembram que eu utilizarei só os fatores comuns, ou seja, só os fatores que dividiram ao mesmo tempo os dois números os quais eu quero achar o MDC entre eles, não é isso? Olha só, o 3 aqui, ele dividiu o 105 e o 15 ao mesmo tempo. O 5 dividiu o 35 e o 5 ao mesmo tempo. O 2 aqui só dividiu o 30, o 7 só dividiu esse 7. Então, esses dois números aqui eu não utilizarei, eu só utilizarei o 3 e o 5. Então, o MDC entre 105 e 30 será 3 vezes 5, ok? MDC entre 105 e 30 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, lembram aí que eu utilizei apenas os números que eu dividi os dois números os quais eu queria achar o MDC ao mesmo tempo, ok? Pessoal, também tem jeito da gente fazer de maneira separada, não é isso? Assim como eu fiz aqui, o 120 e o 108. E depois que eu decompus, aí eu vou olhar os que são os fatores primos em comuns. Olha só, então dividir por 2, o 2 é fator comum. Dividir por 2 de novo, o 2 também é fator comum entre eles. Aqui o 2 e o 3 não são, percebam. O 3 e o 3 são, e o 5 e 5 também são. Então, os fatores comuns entre 120 e 180 será 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ok? Que é igual a 60. Eu também acho aqui, pessoal, essa primeira maneira de fazer, de encontrar o MDC mais prática, ok? Algumas dicas importantes. Quando eu irei usar o MDC e quando eu irei usar o MMC, Bárbara? Olha só, pessoal, toda vez que a gente tiver uma ideia de divisão ou repartir em partes iguais, assim como teve lá no nosso teste alguns exercícios onde a gente tinha que dividir a quantidade de balas em pacotes e com a quantidade de balas iguais entre a quantidade de kits que nós iríamos montar, o maior tamanho possível, eu tenho
um pedaço de madeira e quero dividir no maior tamanho possível esses pedaços de madeira em tamanhos iguais. Então, isso também, toda vez que nós tivermos esse tipo de ideia no probleminha, nós iremos utilizar o MDC. E o MMC será quando envolver a ideia de tempo, a ideia de coincidência, como aquele primeiro exemplo que nós utilizamos, que é quando os viajantes irão se encontrar novamente, ou quando algo irá acontecer novamente, ok? Aqui eu coloquei um quiz que tem alguns probleminhas de MDC e MMC, que são bem legais da gente resolver, tá bom? Depois que a gente terminar essa aula, vocês cliquem nesse quiz, ok? Eu coloquei 2 probleminhas aqui, para vocês verem a diferença entre quando utilizar MMC e quando utilizar MDC, ok? João tem uma folha de cartolina retangular com 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura. Pretende dividir a folha em quadrados com o maior lado possível, sem desperdiçar a cartolina. Qual deve ser a medida em centímetros do lado do quadrado? Pessoal, percebam que ele falou, olha só, com o maior lado possível. Então, a primeira coisa que eu irei fazer é decompor o 36 e o 24. Não é isso? Aqui, quando a gente decompôs, depois de decompor os 2 números, eu vou utilizar os fatores que apenas dividiram esses 2 números ao mesmo tempo. Aqui no caso foi o 2, porque dividiu o 36 e o 24. Esse 2, porque dividiu o 18 e o 16. E esse 3, porque dividiu os dois 3. Então, o MDC será 2 vezes 2 vezes 3. Não é isso? 12. Então, o maior lado possível do quadrado, que eu irei dividir essa cartolina aqui, será de 12 centímetros, ok? Então, aqui nós utilizamos o MDC. O próximo exercício. Joana foi ao médico e agora tem de tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um analgésico de 8 em 8 horas. Tomou os 2 comprimidos às 16 horas. Quando voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Olha só, pessoal, então aqui eu vou decompor o 12 e o 8 ao mesmo tempo. Olha a ideia desse probleminha, é de coincidência. Quando tal fato irá acontecer novamente ao mesmo tempo, ok? Então, decompus o 12 e o 8 ao mesmo tempo. Achei os fatores 2, 2, 2 e 3. Não é isso? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo, vezes 3. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. Então, eles irão tomar o mesmo medicamento daqui 24 horas, não é isso? Então, de 20 em 24 horas, ela tomará os antibióticos ou os medicamentos ao mesmo tempo. Então, a resposta, se ela tomou hoje 16 horas, daqui 24 horas será no próximo dia ou no dia seguinte, às 16 horas novamente, não é isso? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre MDC e MMC e qualquer dúvida estarei à disposição, ok? Um ótimo dia para vocês, pessoal!